Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar esse efeito de raios, né, do sol, mais conhecido como luz volumétrica, usando um plugin, tá? Eu já fiz muito isso pintado na mão, mas depois que eu comprei esse plugin realmente foi muito mais fácil. Então, não precisa sofrer, né, se você puder fazer um investimento. Então, eu fiz isso aqui rapidinho, só para dar um exemplo, né? O tipo de uma base que você tem, que você gostaria de ver um pouquinho de raios entrando, né? Mas não tem na foto. Então pode ser que peçam para você fazer isso numa composição também, né, de um trabalho pago, ou se você quiser fazer um projeto seu e dar um pouco mais de drama na iluminação, você consegue criar esse efeito usando o plugin em praticamente um clique. Então eu vou mostrar um exemplo rápido aqui, usando essa mesma foto, ó. Eu posso criar aqui duplicar essa camada, tá, do background. Eu tenho o plugin instalado aqui, ó, em Filter, Digital Film Tools, é o nome da empresa, né? Race versão 2.0. Tá, esse aqui já está instalado. Depois posso mandar o link do site para vocês verem. Olha como é que é fácil de fazer raio de sol nesse plugin. Você só marca a posição do sol que você quer. E aí, obviamente, você tem que posicionar isso aqui de acordo com o sol da tua cena. Então, esse sol aqui ele vai estar mais aqui em cima, ó. Você tem que imaginar que se a luz está entrando por essa fenda e batendo aqui, né? Esse é um exemplo até fácil de usar. Ele teria que estar mais ou menos aqui em cima. E aí, por que não está iluminando nada, Rafael? Você tem que mudar a cor da luz um pouco. Tá? Ela podia estar um pouquinho mais quente, né? Mas isso não vai fazer tanta diferença agora. Eu quero fazer aqui o seguinte. Length no caso aqui vai ser a profundidade do efeito. Esse efeito ele é bidimensional, né? Mas se a gente conseguir mandar bem nisso aqui, por exemplo, em Brightness, olha só o estouro que vai dar isso aqui, ó. Eu vou deixar isso um pouco mais claro para eu conseguir enxergar o efeito melhor. Depois a gente clica nessa rodinha aqui, ó, e ele já passa o efeito como uma layer, né, para dentro do Photoshop. Então, eu só quero dar um exemplo simples aqui. E depois eu explico melhor os parâmetros, que não tem muito mistério não. Aqui em Source é importante, tá? Essa parte, na verdade, é a única parte que eu mexo mesmo. Source é a tua fonte, né, original, é a tua base original, a tua camada principal, né, a foto. Se ela ficar aqui em 100%, significa que ela vai estar aparecendo no resultado final. Então, geralmente eu gosto de botar em 0% e deixar só os raios aparecendo. E aí eu uso isso aqui em Screen, por cima, né, do arquivo original. Então funciona lindamente. Então basicamente é isso aqui. Blend Mode eu uso Screen. Tem a opção de usar o Add também, mas tem dado quase o mesmo resultado aqui. Né, o Brightness no caso é a claridade, né, do teu efeito. Length é o comprimento do raio. Então se você aumentar, né, o length aqui, ó, vamos deixar mais ou menos aqui o efeito. E eu estou achando isso muito escuro. Eu tinha acabado de fazer um teste aqui que tinha ficado melhor. Mas vamos lá. Aí você gostou do resultado? Clica aqui, que isso já vai ser aplicado na tua layer. Tá? Então, ó, esse aqui é o resultado. Óbvio que eu não vou usar isso dessa forma. Você vem aqui e usa isso em Screen, por exemplo. Tá? O que eu tinha acabado de fazer, ó, ficou bem melhor. Antes do vídeo, eu fiz esse resultado aqui, ó. Vou mostrar em normal, olha só. Eu gostei muito mais disso aqui, fiz uma máscara, apliquei isso em Screen e direcionei os raios melhor. Então é isso que eu vou fazer com esse outro exemplo aqui, ó. Então, essa layer em normal veio com essa definição. O que eu quero é marcar um pouco melhor os raios, ó. Você pode definir isso com uma curva, por exemplo, e aqui controlar uma máscara só dessa região aqui, ó, tá? Você pode fazer isso com um brush, deixa eu ver. Ah, e outra coisa, tá em modo normal, né? Vamos manter em screen para ficar melhor, já mais realista, né? Se você pesar a mão aqui em 100%, ó, vai ficar ruim, vai ficar fake. Então o ideal é você direcionar os raios só onde a luz está batendo, né? No caso da cena.
deixa vazar um pouquinho de leve, ou você começa marcando bem, ou começa mais sutil, é só uma questão de escolha, tá? E eu gosto de controlar a máscara disso daqui com um pincel em formato de nuvem ou de fumaça. Então vocês podem escolher aí o pincel favorito de vocês, de fumaça, que normalmente, né, quando a gente enxerga esses raios é porque tem uma camada de atmosfera que filtra, né, a luz de alguma forma, enfim, sobe uma poeirinha, alguma coisa que vai te dar esse efeito, né? Então tem esse dia, por exemplo, aqui não rolou isso na luz, né? Mas seria interessante que tivesse um pouco alguma coisa aqui de... Eu até simulei aqui tirei um pouco a saturação do fundo para ver se os raios aqui pegariam melhor. E agora eu vou dar um outro exemplo, tá? É interessante fazer um estudo desse em alguma foto, por exemplo, de nuvem. A gente pegar uma imagem dessa daqui para simular um efeito parecido, né? Como é que eu posso fazer? Vou pegar aqui uma outra nuvem, eu estou com uma pastinha aqui, ó. É sempre importante a gente usar referências fotográficas, né, daquilo que a gente quer fazer, ó. Deixa do lado e aí você se baseia nesse efeito. Teve um trabalho que eu fiz da Bugatti voando por cima das nuvens que eu usei esse céu aqui de referência. E criei esse efeito de raio usando o mesmo plugin. Então, ó, por exemplo, essa é uma imagem que não tem raio. Eu podia adicionar os raios aqui, ó, nessa imagem. Nessa também, porque você tem aquela sensação de que o sol está saindo, mas ele ainda não está. E nessas tem, né, o raio. Então não faz sentido eu usar essa base, né? Faz mais sentido usar talvez essa daqui, ó. Vou puxar essa de cá então. E aquela história, né? Isso daqui é uma coisa que é só para dar um charme a mais na imagem. Eu venho aqui em Digital Film Tools, Raise versão 2. Se você fizer isso de uma forma muito errada, ó, ficou super macabro aqui o negócio, hein? O efeito inicial. Puxar esse sol aqui na posição que ele deveria estar, mais ou menos aqui, ó. A cor dele, nesse caso, eu vou manter isso aqui branco, branco mesmo. Só para não influenciar muito na cor da cena. Vou diminuir aqui o comprimento dos raios, né? Length. Brightness também, acho que ficou muito forte. Então, aqui em Source, eu vou deixar 100%, tá? Da base. E raios também. Então, vocês reparem que esse efeito, ele é meio fake, né? Você produz raio até onde não tem luz. Então, é legal até para fazer, às vezes, um motion blurzinho em algumas coisas. Um efeito de partícula. Dá para criar isso, tá? Ele não sabe entender perfeitamente, não é daqui que vem os raios do sol. Então é interessante você usar isso aqui com cuidado, né? Sabendo aonde você está se metendo. Por exemplo, onde que vem o nosso sol aqui? A gente imagina onde que os raios estão entrando, né? Que vai ser mais ou menos por aqui, ó. Aí você fala, pô, Falcone, mas aqui não tem sol nenhum saindo, né? E aí a gente vai ter que mascarar isso aí para funcionar. Tem alguma coisa aqui que eu vou ter que me ligar. Deixa eu ver, vou diminuir a source aqui, que não está dando um efeito interessante. Ele faz um certo glow, ó, legal, dependendo do que você quer. Vamos ver como deixar isso aqui mais realista, né? Light Source, Threshold. O Threshold é o caminho, viu? Para a gente entender. Quanto maior aqui, mais os raios vão estar concentrados na área ali em volta do Sol, né? Então acho que o que a gente quer mais ou menos vai ser isso aqui, ó. Aumentar esse Threshold. Aumentar um pouco talvez o Brightness, não. Light Source. Aqui é só a origem, tá? Então é como se eu estivesse criando um sol aqui, ó. Mais estouradão. E também não é o que eu quero. Essa parte da textura eu não vou nem abordar muito.
mas é uma espécie de um filtro também. É interessante que isso dá mais um realismo, né? Então, se eu aumentar o nível de textura, você vê que ele passa como se fosse uma layer de noise por cima para dar uma filtrada. Pode ser bacana, mas às vezes se você pesar muito a mão aqui, ó, ele dá uma estranheza. Não sei se é bom usar isso às vezes não. E no caso aqui em Shimmer, seria o nível de detalhe, né, de cada raio. Então, se você deixar bem baixo, você vai ter cada filetezinho bem detalhado, super real. Se você aumentar esse shimmer aqui, isso daqui vai ficar muito grosseiro, né? E aqui você tem como mexer, ó, na visualização. No caso, se você colocar só em Race, você vai estar visualizando só os raios, só a textura, só a Light Source, né, que é a fonte de luz, nosso Sol, e o Output é o resultado final. Eu gosto de trabalhar já vendo o resultado final, que eu sei que depois é só clicar ali que eu já vou ter isso exatamente na layer, do jeito que eu quero. Então, agora sim, ó, a gente chegou no resultado muito mais interessante. Ó. Os raios aqui estão bem mais realistas, né, e parecendo raio de verdade mesmo. Então, às vezes eu gosto de fazer o seguinte, vários passes, tá? Eu faço um passe aqui e um outro passe maior e combino. Eu vou mesclando, né, os dois renders de raio, digamos assim. Tá? Você pode fazer um que funcione, obviamente, né? E aí já vou falar de uma outra parte aqui, ó. Em parâmetros, eu posso simplesmente clicar ali, né? Ou eu posso salvar o setup. Se eu gostei desse setup, vou salvar isso aqui na área de trabalho de qualquer jeito. Vou chamar isso aqui de setup race 01. Salvo o setup aqui. Ah, beleza, gostei, vamos para a cena. Só quero tirar um pouco esse nível de shimmer aqui. Eu quero deixar isso bem mais realista. Então, ó, clica ali na rodinha, na nossa engrenagem, e você já tem a layer aqui, ó, baseada na tua foto, né? Então é uma certa roubada de jogo que ele faz, né? Ele reconhece onde tem luz na cena e ele cria os raios a partir dessa informação. Provavelmente é assim que o aplicativo pensa, né? O plugin pensa. E a gente, como sabe muito bem que o Screen é um modo bom de lidar com a luz, ó, eu já consigo esse efeito de glow, de luz volumétrica muito fácil. Sem penar muito aqui, né? No Photoshop você pode testar outros métodos de... Por exemplo, aqui ficou bonito em Soft Light, isso aqui. Eu posso usar só para essa parte, se eu quiser, e não escurecer o resto todo. Eu posso combinar aplicações, né, desse efeito. Aí você vai dizer, ah não, aqui escureceu demais, eu não queria que essa imagem tivesse tão escura e tal. Você pode vir aqui, ó, em Blending Options e usar um Blend If para só usar o que tiver mais claro na imagem. No caso vai ser o oposto. Vai ser isso aqui, ó. Se eu botar isso em normal, vocês já estão aprendendo outra coisa aqui que eu nem ia falar, né? Então, essa layer ela é uma camada que tem informação nela inteira, né? Ela não é uma layer que tem um alpha. Mas a gente pode criar um alpha a partir de um canal, né? Clicando com Ctrl aqui em cima e jogando isso aqui para seleção. Cria um alpha dessa layer. Posso botar isso aqui por cima do grupo, ó, adicionar isso aqui na máscara, em vez de usar o Blend If. Mas o que eu estava fazendo ali com o Blend If é uma forma de não precisar fazer esse alpha aqui, tá? Então vou mostrar também como fazer. E depois que vocês pegarem isso, é uma questão de segundos para fazer. É muito rápido. De clicar aqui, ó, com Alt, você arrasta esse colchetezinho para cá, quer dizer que você não vai usar o que tiver escuro nessa layer. Tá? E aí eu uso isso aqui em Screen. Show de bola. Tenho ali só meus raios, numa região específica, que eu gostei. E aí você pode também diminuir a opacidade ou aumentar, e pintando mais detalhe onde você quiser. Então,
não tem mistério, tem várias formas de a gente conseguir esse efeito aqui. E aí, claro, né, a gente tem que entender um pouco mais sobre correção de cor para deixar o resultado mais real de acordo com a cena que a gente tem. Então, só para terminar, vou dar mais um exemplo aqui. Deixa eu escolher uma outra base interessante. Looking down. Deixa eu ver. Eu vou fazer alguma coisa voltada para a floresta agora. Vou achar uma foto de uma floresta aqui. Forest Jungle. Exterior. Vamos ver o que temos aqui. Looking Straight. Está vazia a minha pasta de Looking Straight, ó. Então, no caso de uma floresta, para ter uma luz volumétrica, provavelmente eu vou ter isso aqui dentro de Interior. Quer dizer que a gente está dentro de uma floresta. Oh, não tem nada nessas pastas. Essa aqui deve ter, hein? Alguma coisa bacana. Deixa eu ver. Estou descobrindo agora também. Ah, essa já tem os raios, olha só, que maravilha. Não, nem preciso trabalhar isso nela. Porém, é interessante ter esse plugin até para a gente recortar, às vezes, um raio. A gente pode jogar por cima o plugin e usar ele de máscara. Também é uma opção. Essa é uma imagem que tem um pouco de raio nela. Eu podia reforçar esse efeito se eu quisesse. Mas eu vou tentar encontrar alguma outra aqui, ó. Deixa eu ver o que vale a pena dar de exemplo. Que a gente possa criar. Esse sol que está querendo sair, mas digamos que quem fez a foto não pegou essa situação e gostaria de ter. E aí ele chama você para criar os raios da cena dele. Então, como é que você vai fazer? Né? Esse vídeo é só sobre isso, só sobre os raios. Mas o próximo passo seria aprender a ilustrar mesmo a luz e a sombra nas cenas. Né? Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Então, eu vou fazer nesse daqui, ó. Escolher uma foto aqui, digamos, que já tem uma certa insinuação de luz, né? Vou pegar duas fotos. Pronto. Uma que está muito escura e uma que está já com a luz do sol entrando. E as duas são fotos que aparentemente não tem tratamento, né? No caso dessa aqui, ó, já dupliquei a layer, né? Vamos voltar aqui para o Digital Film Tools. Não adianta você querer fakear um negócio que não vai ficar bom. Nesse caso aqui, a gente tem que achar da onde vem a luz do sol na cena, mesmo, né? Que, se eu não me engano, vem daqui. Vou até dar um zoom out. Source está em 0%, por isso que a gente não estava vendo, né? Se eu desligar aqui o Erase, vai estar a foto original. Então, essa ambiência aqui, essa foto é uma típica foto dentro de uma caverna de uma floresta com um pouco de névoa. Então a luz não está entrando aqui, o céu está um pouco nublado, enfim. Mas digamos que a gente quer passar essa noção. O sol estaria mais ou menos aqui, ó. Digamos que seja mais ou menos essa nossa realidade, né? Eu vou aumentar aqui os rays, tá? E aí vocês reparem que os raios eles chegam paralelos, né, à Terra, mas quando a gente enxerga isso através de uma fotografia, essa direção de raio ela vai vir sempre do centro do Sol para todos os lados. Então a gente vai ter linhas direcionadas para todas as partes. Tá? Como esse efeito vai sair, depende da câmera que você está usando, da perspectiva da cena, né, de vários fatores. Então aqui a gente consegue brincar muito bem, ó, para entender isso. Se o sol está vindo de fora do teu frame, né, de fora do teu enquadramento, você não vai ver os raios para o alto, você só vai ver raio vindo para baixo. Tá? No nosso caso aqui, que seria até legal, mais aqui para o alto, ó. Acho que fica mais realista. E já estou achando legal isso do jeito que está. A gente pode diminuir aqui, por exemplo, a nossa fonte, né, original, source. Se eu quiser aumentar a quantidade de raio, ó, olha que bacana o efeito que deu. Gostou? Você pode salvar o setup, ou já clica logo na engrenagem e parte para a integração. Demorou um pouquinho. E faça isso sempre separado em layer. Tá? Aqui a gente tem a nossa layer original e a layer usando o efeito, ó, aplicando em screen. Perfeito.
Claro, você pode achar que algumas partes não estão muito reais, estão meio fakes e tal, e aí você vem apagando esse efeito, deixa ele insinuado em algumas partes, né? Tenta ser um pouco crítico em termos da realidade da tua cena, né? Se é uma cena que não tem luz batendo no primeiro plano, não adianta você botar os raios chegando até aqui, que isso vai ficar ruim. O ideal é que a gente iluminasse, né, a cena toda de acordo com os raios, mas um pouco de raio entrando aqui em alguma parte, ó, isso aqui já poderia ser real dessa forma, sem você ter que fazer um matte paint super complexo. Nesse caso, é só um tapa final usando o plugin que eu estou tentando mostrar, tá? Que como é que é muito simples. E aí você pode fazer a correção de cor aqui em cima. Digamos, eu quero essa luz um pouco mais azulada. Você vem aqui no Color Balance e deixa a luz mais azulada. O bacana seria essa luz um pouquinho mais quente, né? Para dar um contraste com o fundo. Se quiser fazer uma cena mais realista. Então você vem aqui e pesa um pouco a mão, né, nos highlights. Não precisaria estar linkado nos rays, né? Mas é interessante também mostrar que essa luz que está entrando é mais quente. Então tá aqui, ó, um exemplo de uma cena que você consegue dar um upgrade nela, com uma luzinha entrando de uma forma bem rápida. E aí faltou só essa daqui agora para finalizar. Mesmo esquema, duplicou a camada, posicionou o sol. Esperando abrir aqui, demorou um pouco. E ele já vem rasgando na cena, ó. Quer nem saber. Então, ó, esse aqui é o nosso sol. A galera do 3D pira nesses efeitos, porque dificilmente vão conseguir fazer um render disso daqui tão rápido quanto um aplicativo como esse, por exemplo. Eu vou habilitar aqui a nossa fonte. Esse tipo de cena, e eu vou te falar, tô achando que esse sol aí também tá meio fake, hein? Ó, pra vocês verem como é que acontece esses... Ou teve um flash muito forte aqui, mas eu tô achando que não. Tô achando que esse sol foi um lens flare que colocaram ali, né? Olha só, a gente não tem indicação nenhuma de luz aqui entrando na cena. Então, isso aqui é uma gambiarra que às vezes acontece pra gente. Às vezes alguém pede para você adicionar o sol numa posição e você tem que tratar a cena inteira para funcionar de acordo com aquele pedido do diretor ou do cliente, enfim. Então, nesse caso, pediram para a gente escurecer a cena e entrar com mais raios de sol. Aí você fala, porra, mas isso não vai ficar bom, isso não vai ficar real, a foto original não tem essa luz entrando. Então, o máximo que dá para a gente fazer é isso aqui, que eu estou tentando fazer agora. Você tenta fazer as coisas da forma realista, né? Eu vou adicionar um pouquinho de cor nessa luz aqui, ó. Está em screen, vou diminuir um pouco o brightness, só que se você diminuir demais, ela fica lavada. Então tem que achar um termo que isso funcione. Light source. Bem, estourei o brightness desse light source. Eu não quero nada assim, tá, gente? Eu não quero isso aqui de jeito nenhum. Eu quero uma coisa mais suave que dê pra gente controlar o negócio. Então, já vou usar isso aqui. Deixa eu ver, só um instante. Não precisa também entrar demais, né? Vamos com... Vou dar o OK aqui. Uma forma bem rápida da gente controlar o efeito desses raios é adicionando uma máscara radial para controlar o alfa desse cara. Simplesmente assim, ó. Você clica aqui, vem aqui no Radial e já está pronta a tua máscara radial do efeito que vai ser aplicado em quê? Em screen, por exemplo. Então, ó, ele já deu uma roubada no jogo aqui, a gente já começa a indicar, ó, o sol está vindo daqui, mas eu confesso que eu não sou muito fã desse tipo de coisa não, viu? Mas seria mais ou menos assim, só para ter um plus, hein? Para vocês não acharem que é só tutorial técnico de raio. Mas uma forma interessante seria o seguinte, vocês rebaixarem a luz aqui usando uma curva.
E aí vocês diminuem a saturação da cena como um todo, geral, ó, geral. E aí vocês vão usar a mesma máscara aqui dos raios, vocês vão usar para controlar esse Hue Saturation, só que invertido, ou seja, essa área vai ter mais saturação porque é onde a luz está batendo. Então eu estou simulando uma cena mais escura onde não está entrando a luz, né? É um pouco fake. Tá? Mas tem como deixar isso bem feito. Se a gente assumir que a sombra é mais azulada, tá vendo? Algo mais ou menos assim. Não, aqui ficou demais também. A gente pode escurecer tudo mais um pouco. E olha como é que os raios que entram, né? Se a gente não tomar cuidado, esse negócio vai ficar muito bizarro, muito fake. Eu estava até com a máscara desligada ali. Tá muito forte isso aqui, né? Com certeza. Eu não vejo meio termo. Ou você adiciona um efeito com uma intenção bem marcada e o mais real possível, que é o que eu estou tentando aqui. O problema daqui é que esse céu ele tá meio estourado, né? Tá um céu que dá pra ver que isso daí tá nublado e a gente está tentando botar luz numa cena que não tem luz. Então assim, é uma furada daquelas, né? Estou tentando tirar um pouquinho da saturação desse efeito. E aí eu vou controlar aqui no Blending Options, ó, para não tirar a saturação das altas luzes. Então vamos ver o antes e depois disso aqui, para encerrar. Só adicionar mais um Color Balance por cima, para frisar ainda mais que as luzes estão mais quentes, tá? E depois eu vou pintar isso aqui de leve, só para em algumas partes, ó. Aí você pode detalhar bastante a quantidade de detalhe que você vai querer pintar nessas luzes, né? Adicionar, você tem que indicar que a luz está batendo na ponta dessas folhas, aqui nessa região, aqui na pontinha dessa árvore, e aí passa a ser um trabalho de pintura mesmo, né? Um trabalho de matte painting do jeito que ele deve ser feito. E isso não é tão rápido assim quanto eu estou mostrando aqui, mas a base é essa. Você já pintar umas luzinhas, que é uma pintura da máscara desse Color Balance aqui, ó. Mas poderia ser feita de outro jeito também. Mesma coisa que fazer isso é você pintar com esse amarelo aqui, digamos, né? Eu gosto de usar ele até um pouco mais avermelhado aqui, ó. Esse alaranjado, né? Fazer isso aqui em Screen, ou em Hard Light, ou Overlay. Cada um vai te dar um certo efeito diferente, né? Então é isso, é pintar a luz na cena, onde não tem luz. Né? Muitas vezes vai acontecer de uma produção deles não conseguirem clicar o momento ideal logo de cara, por motivos de tempo, né? Imprevisibilidade do tempo, ou um render 3D que veio sem aquela indicação de luz como gostariam, aí você vai lá e dá uma incrementada, né? Isso daqui não era para ser uma cena. Eu não gosto de fazer cenas assim que você tem que pintar a luz nela inteira. Eu gosto de pesquisar imagens que tenham elementos já naquela luz, por exemplo. Combinar várias dessas fotos aqui de floresta, né? E aí você vai incrementando com detalhes. Por exemplo, essa imagem daqui que tem uma luz marcada, eu recorto aqui as folhinhas e faço uma composição. Uma composição mesmo de imagens, em vez de ser só uma pintura por cima de uma imagem única. Então, gente, recapitulando aqui para finalizar esse tutorial gratuito sobre raios de luz volumétrica, né, que a gente consegue adicionar usando o plugin da Digital Film Tools. Eu
peguei essa base simples, né, que eu acho que já veio com essa luz meio fake ali. Pode ser que não seja fake, mas não estou vendo uma sombra que justifique esse sol ali, nessa posição, né? Mas eu escureci a base, adicionei os raios aqui em screen, fiz um leve tratamentozinho por cima e já é uma boa roubada de jogo aqui para começar. Tá? Os outros exemplos foram aqui nessa cena de uns raios saindo aqui por trás da nuvem. Confesso que não gostei muito disso aqui. Isso aqui está meio forçadão demais. Mas é isso. Aqui mais um exemplo, ó, de raios entrando na caverna. Dá para ir muito além disso aqui, tá, gente? Isso aqui são exemplos bem rápidos, ó. Isso daqui não está ainda realista como poderia. Eu estou usando um brush que ficou super marcado. Eu posso vir detalhando isso daqui muito mais. Ou com o mesmo brush ou pegando outro. E aí a gente pode aplicar até, eu vou tendo ideia durante o vídeo, né? Um motion blur nesse efeito, se fosse o caso. Combinar uma layer com outra, com níveis diferentes de motion blur. A questão disso aqui é que a direção dos raios, né, ela não segue exatamente uma direção que nem eu estou fazendo aqui, né? Vai funcionar porque a largura, digamos assim, do efeito é curta, né? A largura é pequena. Se isso aqui fosse um efeito muito maior, eu teria que dar um efeito desse com um radial blur, em vez de usar um blurzinho mais o motion blur, né, que tem uma direção de um vetor bidimensional, se eu não me engano. Essa é a explicação, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Recomendo muito esse plugin. Eu vim fazendo raios na mão durante muitos anos, mas dá muito trabalho e vale muito a pena. Foi muito barato, se eu não me engano foram $50 só esse plugin, e valeu o investimento com certeza. Então, boa sorte, bons estudos, e para quem quiser conhecer um pouco mais o meu projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha loja da mentoria, que tem vários tutoriais que já foram lançados no projeto e agora eles estão à venda separadamente, tá? No meu site. Então vocês cliquem lá em rafaelfalcone.com/shop. Vocês podem comprar aqui, ó, o Exile teve raios de sol, por exemplo, também, ó. Fiquem ligados que nesse mês aí vem promoção também de Black Friday, tá? Esse projeto eu fiz esses raiozinhos de leve aqui entrando usando esse plugin, tá? O Concept Exile. Então vocês podem ir lá na aba do Shop e dar uma olhada em todo o conteúdo que já está disponível. Em breve eu vou adicionando mais. E quem tiver interesse em fazer a mentoria comigo, entre em contato. Tem lá um vídeo de abertura, tem os planos todos bem especificados. E o conteúdo é o mesmo do Shop, tá? Só que num preço muito mais acessível. Vocês podem dar uma olhada em todo o conteúdo aqui, tá? Voltado para Concept, Matte Painting, pós-produção. Tá, o foco é cenário, mas várias vezes eu tenho aqui ambientação de personagem, ambientação de carro, né, retoque de comida, né, tem aqui essa cena aqui, por exemplo, do Mad Max Baby Road, que tem um tanque que eu compus usando várias outras imagens. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado e um grande abraço.